Saudações rubro-negras flageniais. Afinal, quem é mais confiável hoje no futebol brasileiro? Flamengo ou Palmeiras? A disputa tá pegando fogo, os números revelam um cenário surpreendente, mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado. O mais idolatrado Flamengo. Pessoal, o Sport rebaixado, desmobilizado, né? Ali jogando de franco atirador. E foi ridículo o primeiro tempo do Flamengo, né? Coisa medonha. O Flamengo e Palmeiras são times já respondendo aqui a chamada, muito inconstante. Em parte, eu acho que é devido às circunstâncias do calendário. Muitos jogos, uns em cima dos outros, e convocação de desfalques, desfalques, seleção, jogo no meio da data FIFA, tudo isso gera instabilidade. Mas não são times tão confiáveis, não. Em relação ao Flamengo, tem uma agravante, né? A soberba, né? E sobre isso, eu falei nesse vídeo aqui, ó, aqui em cima. Depois de ver esse vídeo, tá? Assista esse vídeo até o final, tá muito bacana, essa pauta tá legal. Vai lá e assiste esse vídeo que tá imperdível também. E assim, pessoal, isso faz com que essa reta final de temporada seja, de fato, muito imprevisível. Mas é bom sempre lembrar que dessa vez jogaram na data FIFA e tiveram a oportunidade de fazer esses jogos atrasados lá naquela última rodada da Copa do Brasil, no meio de semana, que eles atrasados esses jogos atrasados, né? E deixaram para depois. E depois a CBF mexeu no calendário. E aí tiveram que jogar no meio da data FIFA. O Palmeiras poderia ter jogado com o Santos antes, com um time completo, sem ser data FIFA. O Flamengo contra o Sport também. Mas para o Flamengo foi até bom, porque lá atrás, né, já estava ensaiada a queda do Sport. Então, quanto mais empurrasse esse jogo para o final no campeonato, era melhor mesmo, jogando com reservas. Mesmo jogando com reservas, né? Porque o Sport poderia chegar rebaixado. E chegou virtualmente rebaixado. E agora, matematicamente rebaixado, é lógico, né? Depois da derrota para o Flamengo. E vendeu lá troca de estádio, né? Vendeu os direitos do jogo, né? A troca do estádio não foi mando de campo, mas foi a troca, né? Porque trocou de estádio, mas com menos torcida, né? E tudo mais. Enfim, mas o Palmeiras tinha o Santos, que já se sabia lá atrás que poderia estar lutando contra o rebaixamento. Porque o campeonato do Santos é esse aí mesmo, brigar, né, para sair da zona do rebaixamento. O Santos se mobiliza para o jogo na Vila Belmiro, o Palmeiras desfalcado, mas aí é bom lembrar quando a CBF mexeu no calendário, o Flamengo protestou, o São Paulo, que estava na Libertadores, também aplaudiu essa mudança, e o Palmeiras efusivamente aplaudiu a CBF. Até o próprio Abel falou sobre isso numa coletiva de forma positiva. Tá aí o castigo, né? Tá aí o castigo. Palmeiras, por interesse que eu não sei se é político, aplaudiu uma mudança bizarra da CBF para ela resolver o seu próprio problema. Onde, para mim, interfere diretamente, tá? A idoneidade da competição. Porque não se pode mexer, gente, até em várzea acontece isso, tá? Até em várzea acontece isso. Esses campeonatos de várzea aí, de campo sem grama, tá? Para ser mais exato, não se pode mexer tanto no campeonato, já com a metade dos jogos realizados, gente. A gente está falando da metade do campeonato para frente. Já tinha passado, todo o que passou para trás, do jeito que era, mudou totalmente do meio do campeonato para frente. Não pode acontecer isso.
Então, por isso que eu acho que a idoneidade do campeonato já foi manchada por aí. Independente de quem seja campeão, tanto o Palmeiras, o Flamengo ou até mesmo o Cruzeiro. Que para mim foi beneficiado e muito beneficiado de jogar as finais, tá? As semis e a final da Copa do Brasil pro final do ano. E isso seja quem for. Palmeiras não usou uma data lá atrás, essa que é a verdade, que poderia ter jogado com o time completo, o jogo atrasado, adiado, por conta do Mundial de Clubes. E foi parar em uma arapuca, que foi o Santos, na Vila Belmiro, motivado, mobilizado, precisando vencer para sair do rebaixamento. E o Palmeiras sem vários jogadores. Enfim, acho que foi um erro grave. E um detalhe se foi um elogio que o Palmeiras fez com viés de política. Não quero brigar. É tipo assim, ó. Não quero brigar com a CBF e tal. E é o momento em que o campo parece menos importante do que o extracampo, do que a política, a boa relação com a entidade e tal. É legal que você tenha uma boa relação com a CBF. Ok. Faz parte da brincadeira. Legal. Não tem problema nenhum. Não quer ficar brigando com todo mundo? Beleza também. Mas quando você tem algo que acontece que vai te prejudicar, e era óbvio que ia prejudicar o Palmeiras, se você não quer reclamar, não elogia, né? Aquele elogio, acho que pro torcedor do Palmeiras, o cara que é lúcido, né? O cara que é lúcido. Não esses torcedores malucos aí, que todos os times têm, sabe que nem pensa, não raciocina. O cara que para pensar, lá atrás, certamente falou, cara, por que estão elogiando? Isso vai ser ruim pra gente. É óbvio que ia ser ruim. Uma coisa é o Palmeiras completo. A outra é o Palmeiras desfalcado contra o Santos, que apesar de tudo tem bons jogadores e jogou motivado, em casa e mobilizado. Então é o seguinte, diante do primeiro tempo do Flamengo contra o Sport e o jogo contra o Santos, no Maracanã, aqueles minutos finais onde o Santos fez 2 gols e quase empata o jogo, e para o Mirassol, né? No Palmeiras, no caso, para o Mirassol também, certo? Que ele perdeu para o Mirassol e perdeu para o Santos, né? Fica óbvio, na minha concepção, fica óbvio. É só olhar para os jogos e a retrospectiva dos dois times. Eles são muito, muito inconstantes, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. E isso fica muito evidente. Nessa rodada de final de semana, escancarou o que muita gente já vinha dizendo. O brasileiro virou uma montanha-russa emocional, cheio de detalhes, camadas e efeitos colaterais que vão muito além dos 90 minutos. E muita gente me pergunta, o empate no Fla-Flu é bom para o Flamengo? E eu vou te dizer, sim, pode ser um ótimo resultado. Mas o Flamengo tem, no caso, o Flamengo tem 3 pontos, né, de vantagem e continuaria líder mesmo o Palmeiras vencendo seu jogo. Mas se o Flamengo quer ser campeão, meu querido, tem que entrar para vencer. Tem que vencer. Mesmo porque tem mais time que o Fluminense. E tem um jogo duríssimo ainda jogos, né, no caso, duríssimos ainda pela frente, como o Mirassol e o Atlético Mineiro, tá? Torcedor, eu quero saber a opinião de vocês. O Fluminense, ao lado do Mirassol, está entre os jogos mais difíceis dessa reta final para o Flamengo? Deixa aqui embaixo seus comentários, certo? Mas por que esse Fla-Flu é tão importante? Porque ele pode ditar tudo que vem depois. Vamos comparar as tabelas? Eu vou colocar a tabela aqui, pessoal. Vou colocar a tabela aqui, tá? Do Flamengo e do Palmeiras, né? Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Fluminense no Maracanã. É clássico, é tensão, é rivalidade pura. E mesmo sendo fora, está dentro de casa, né? Porque vai ser no Maracanã e o Flamengo e o Fluminense têm um acordo antigo onde o público é dividido. Então, vai jogar em casa, pessoal. Já o Palmeiras pega o Vitória em casa e tem gente já falando em vitória certa do Palmeiras. A gente contra o Mirassol, e todo mundo sabe como acabou, né? No caso,
O Palmeiras foi jogar contra o Mirassol, também falaram que era certo de vencer. O que aconteceu? O Palmeiras foi lá e perdeu. E todo mundo sabe como acabou, né? Esse jogo. Quando o Palmeiras dá como certo, geralmente dá ruim. A gente já viu aí. E vai lá e pipoca. A mesma coisa acontece com o Flamengo também. Não tá longe disso, não. Às vezes parece que já quando o Sport quase que deu ruim. Se não fosse as 2 expulsões, não sei não. Não sei. Mas vamos analisar rodada a rodada? Depois do Fla-Flu, o Flamengo pega o Bragantino no Maracanã. E, sinceramente, tem que ganhar. Não tem desculpa para não ganhar esse jogo. Palmeiras, por sua vez, encara o Fluminense em casa. Rodada mais tranquila para o Flamengo. Lógico que o Palmeiras vai pegar o Fluminense disputando a vaga. Como o Flamengo vai pegar agora na quarta-feira, o Flamengo vai continuar disputando a vaga lá para a Libertadores. Só que a tabela do Palmeiras tem um detalhe crucial. 3 jogos seguidos fora de casa. E é aí que entra a tal negociação de empate. Essa negociação pode ser essencial lá na frente. Estou falando em relação ao Flamengo. Principalmente no jogo contra o Mirassol, que está invicto em casa e pode estar brigando por vaga na Libertadores também. Esse jogo pode ser mais duro de toda a reta final para o Flamengo. E tem mais. O Atlético Mineiro, um clube que, por rivalidade, por histórico, rivalidade deles contra nós, né? Eles nos odeiam, né? Vamos dizer assim. Por tudo que envolve o Flamengo e o Galo, sempre entra com mais sangue nesse confronto. E sim, o Atlético pode estar disputando vaga direta. Vaga em pré-direta e vaga em pré-Libertadores também. Ou até saindo de uma final da Sul-Americana, né? Ele vai estar saindo da final da Sul-Americana também. Pode ter ganho, pode ter perdido. É imprevisível. Rivalidade pura e vai ser difícil. Agora, muita gente diz a tabela do Palmeiras é melhor. Talvez, mas está longe de ser simples. O Palmeiras ainda pega o Grêmio, Atlético Mineiro, Ceará. Todos times complicados, em diferentes contextos, né? Vamos dizer assim. É tudo isso às vésperas da final da Libertadores. Isso também impacta. Não só para o Palmeiras, mas para o Flamengo também. Esse é outro ponto importantíssimo. Como o Flamengo e o Palmeiras vão jogar antes e depois da final, como que eles vão jogar? Antes e depois da final. Esse é o detalhe. Quem perder chega abalado, quem ganhar chega relaxado. E logo depois tem jogo decisivo, sem descanso, sem festa, sem nada. É avião, treino, jogo, entendeu? Saiu de lá, pegou o avião, treino, jogo pros 2. E 3 dias depois, jogo pelo Brasileirão. E se tem algo que pouca gente falou, os jogadores normalmente nesses casos ficam com medo de lesão. Isso eu estou falando antes da final da Libertadores. Na entrevista após jogo mesmo, o Bruno Henrique deixou claro, graças a Deus estou liberado para o dia 29. Falou da Libertadores, não falou do Brasileirão que tinha acabado de ganhar do Sport e ser líder, pelo menos momentaneamente, antes do jogo do Palmeiras. E depois se concretizou a liderança do Flamengo. É a cabeça de quem sabe que a temporada pode mudar em um jogo. E tem mais camadas ainda. Tem a análise fria dos matemáticos, dizendo que agora o Flamengo tem maior chance de título. Balela. Palmeiras também estava com 70 e poucos % atrás e agora reverteu tudo. Tem debate sobre a ética envolvendo o avião da Leila, usado pelo Mirassol. Isso é outra bobagem. Você acha que jogador vai entrar para perder? Tem torcedor achando que rival vai entregar jogo só para prejudicar. Não vai. E aí vem a realidade. Jogador é profissional. Ninguém entra para perder. O Mirassol mesmo. E outra coisa, esses jogadores, eles têm a carreira deles pela frente. Se entrega o jogo, joga mal, de repente esse jogo mal pode interferir na carreira dele na frente para ser contratado para um time melhor. Entendeu? Para ir para fora do país. Tem a carreira deles envolvida. O Mirassol mesmo, usando o avião da Leila, ganhou do Palmeiras. E até a Série B, isso ficou claro. O Avaí mesmo, 7 meses sem receber salário. Meteu 3 no Remo, rival da Chapecoense, e complicou o campeonato inteiro. O jogador joga, gente. O jogador se entrega, é profissional. Ou seja, prever a reta final do Brasileiro hoje é impossível. Mas o que dá para cravar, tá? Que faltando 5 rodadas, tá?
ter vantagem é melhor do que perseguir vantagem. Isso daí é fato. Há rodadas atrás, era o Flamengo que estava correndo atrás. Hoje é o Palmeiras. O Flamengo fez o dele. O Palmeiras tropeçou e agora o jogo mais difícil na próxima rodada é do Flamengo. Depois inverte de novo. Aí assim vai até o fim, cara. Quem quebrar esse padrão e ganhar dos jogos difíceis, tá? Quem tropeçar, quem ganhar, provavelmente vai ser campeão, né? Quem ganhar os jogos difíceis. Quem tropeçar onde não pode, né? Quem não souber controlar desgaste, pressão e Libertadores, esse vai perder o título. E eu repito, o empate Fla-Flu pode ser bom, mas a vitória abre o caminho. Abre o caminho para o campeonato. E aí, torcedor, quem chega mais forte? Flamengo ou Palmeiras? Tá? Quem que você acha que vai chegar forte e vai ser campeão disso tudo aí? Deixa aqui nos comentários aqui, tá? Eu conto com você, tá? E a gente vai ficando por aqui. Obrigado. Obrigado por flamengar comigo. Créditos Jovem Pan, tá? Beleza? Então, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flaginel, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado, Flamengo! Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!